a 31. Então, hoje de matemática, nós vamos usar o livro didático nas páginas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Não se apavorem, são umas quantas páginas, mas são poucos exercícios, tá? Bom, aqui na página 13 fala assim, ó, maior, menor ou igual, tá? Então, a Lana escolheu um destes números. Então, aqui, ó, tem vários números que a Lana tá olhando, ok? E diz assim, descubra qual foi este número com base nas dicas a seguir. Então, a gente vai descobrir qual foi o número que a Lana escolheu, tá? Então, aqui diz assim, ó, primeiro leia uma e vá riscando os números, tá? Então, a gente vai ir lendo as dicas e vai riscando os números que não fazem parte dessas dicas. Ó, então, a primeira dica diz aqui que é formado por 4 algarismos diferentes. Então, todos os algarismos que formam esse número, eles têm que estar diferentes um do outro, tá? Onde tiver algum algarismo que se repete, já não serve, tá bem? O algarismo das unidades, ó, lembrem, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, tá? É maior do que 6. Então, o algarismo das unidades é o maior que 6. Então, qual que tem o algarismo da unidade maior que 6, tá? Tem o algarismo 4 na ordem das dezenas. Então, ó, o número 4 tá na ordem das dezenas. Lembrem que ó, tia vai mostrar unidade, dezenas, centena e unidade de milhar, tá bem? Então, aí aqui, ó, diz assim, ó, com essas dicas é possível descobrir o número que a Lana escolheu, aí vocês vão botar sim ou não. Quais números sobraram? Aí vocês vão colocar os números aqui que sobraram a partir das dicas que vocês foram riscando, tá? Escolha um dos números que sobraram e invente mais uma dica para que ele seja o único número escolhido. Então, vocês vão escolher um dos números que sobraram depois das dicas e vão escrever uma dica para que ele seja o número escolhido, tá bem? Então, aqui na página 13 é só isso que tem que fazer. Depois a gente vai para a página 14, só um pouquinho que a tia vai esconder aqui as respostas. Ó, a tia tá escondendo aqui as respostas. Bom, aí diz assim, ó. Luciano coleciona gibis desde criança. Hoje, ele tem 30 anos e 4.754 gibis na sua coleção. Marque um X nas informações verdadeiras. Então, a gente vai marcar um X nas respostas certas com relação aos gibis lá do Luciano. A coleção do Luciano tem mais de 4.500 gibis. Se ele conseguir mais um gibi, ele vai ficar com 4.753 gibis. Se ele quer um gibi de presente, se ele der um gibi de presente para alguém, ele ficará com 4.753. Desculpa, pessoal. Então, aqui vocês vão marcar as respostas certas, tá? Pode ser mais de uma. Depois, exercício 2. Em 2018, o paranaense João Batista Martins tinha 5.323 objetos da coleção de Tex Willer, um personagem do Velho Oeste de uma série de revista. Esta coleção, escreva com palavras a quantidade de itens que João tinha em sua coleção. Então, vocês vão pegar esse valor que o João tinha na coleção e vão escrever com palavras aqui, tá? Depois, aqui embaixo. Juliana tem uma coleção de selos com 1.000 itens e mais do que João.
quantos selos Juliana tem em sua coleção. Então, a Juliana, ela tem 1000 itens a mais do que o João, tá? Quantos ela tem? Aí vocês vão responder aqui, tá certo? Depois, Cláudio coleciona moedas. Ele tem 1000 itens a menos do que a coleção de Juliana. Escreva VOF para as frases. Então, a gente vai botar VOF, verdadeiro ou falso, tá certo? A partir dessa história aqui, que tá falando para nós que o Cláudio tem 1000 itens a menos que a Juliana. A coleção de Cláudio tem a mesma quantidade de objetos do que a de João. Aí, se for verdadeiro, a gente coloca V. Se for falso, a gente coloca F. A coleção de Juliana tem mais itens do que a coleção de João. Aí, a gente coloca VOF. A coleção de João e de Juliana tem a mesma quantidade de objetos. Aí, a gente vai colocar VOF, tá? Depois, aqui embaixo, tem uma atividade que vem pra cá, ó. A gente não vai fazer essa atividade porque é uma brincadeira que precisa de 2 pessoas, tá? Então, a gente vai pular. Aqui na página 16, a gente também pula, que ainda é sobre a atividade de dupla que a gente não consegue fazer, tá bem? Aí, a gente vem aqui pra página 17. Tá certo? Aqui na página 17 diz assim, ó. Destaque do material de apoio as 3 cartas em branco. Crie um monstro para cada carta e escolha números diferentes de 5.000 a 999 para as informações. Junte-as com outras e jogue novamente. Bom, isso aqui a gente não vai fazer, tá? Por quê? Porque a gente teria que ter jogado o joguinho. Estão vendo? Essa parte aqui da página 17 a gente não vai fazer, ó. Vou fazer um risco. Não. Não. O que nos interessa na página 17 é esta parte aqui, tá bem? Isso aqui a gente pula. Então, aqui diz assim, ó. Quanto cabe? Estão vendo? Você e sua família se preocupam com o consumo de água? Se preocupam se estão desperdiçando água ou não? Leia as dicas da turma da Mônica para economizar água. Então, diz assim, dicas para usar conscientemente sua água. Limpe bem a caixa de água e conserte sempre que qualquer vazamento, né? Sempre que tiver vazamento. Banho é ótimo. Banho rápido é melhor ainda. Escovar os dentes com a torneira fechada é uma grande economia. Lave os pratos de maneira correta, ensabue todos e depois enxague. Vamos regar as plantas com um regador. Lavar o carro com um pano úmido e um balde é bem melhor. Uma vassoura e um balde limpam bem qualquer calçada, nada de mangueiras. Nosso planeta agradece. Obrigado. Tá bem? Então, aqui tá mostrando, a turma da Mônica tá mostrando pra nós dicas pra gente economizar água, tá? Aí, a gente vai lá pra página 18, que diz assim, ó. Quais dicas da turma da Mônica você e sua família já seguem? Então, quais dicas ali da turma da Mônica vocês já fazem com a família de vocês, tá bem? De que outra maneira podemos economizar água em nossas casas? Então, aqui vocês vão dar dicas de que outras maneiras a gente pode economizar a água, tá bem? E aqui diz assim, ó, observe a capacidade dos recipientes. E aí, para nós, tá dizendo o que é a capacidade, que é a quantidade de líquido que um recipiente pode conter, tá? Então, quanto de líquido ele cabe? Então, aqui, ó, nessa garrafa cabe 1 litro. Nesta garrafa cabem 500 mililitros, que é a metade de 1 litro, tá? Neste copo cabem 200 mililitros, ó. Neste copo cabem 50 mililitros. E aí, aqui para nós diz assim, ó, o litro, cujo símbolo é o L, o Lzão ou este L aqui,
e o mililitro, cujo símbolo é o M minúsculo e o L maiúsculo, ou o M minúsculo e esse L mais escurinho, tá? São unidades de medida de capacidade. 1 litro é equivalente a 1000 mililitros, tá? Então, quando a gente tem 1000 mililitros, a gente tem 1 litro. Por exemplo, se a gente tivesse 2 garrafas de 500 mililitros, nós teríamos 1000, que seria 1 litro, tá bem? Bom, depois aqui, diz assim, ó. Observe a capacidade dos copos e das garrafas e pinte a quantidade de copos para preencher cada garrafa, tá? Então, aqui, ó, a gente vai pintar os copos referentes à garrafa, tá? Então, aqui, eu tenho 1 litro nessa garrafa e eu tenho copos de 200 mililitros. Quantos copos de 200 mililitros eu tenho que pintar para fechar 1 litro, tá? Ai, tia, não sei, vão somando 200 mais 200 mais 200 até chegar em 1000, tá? Depois aqui, ó, peraí que a tia vai fazer uma coisa. Depois aqui, ó, eu tenho uma garrafa de 500 mililitros, tá? Que é metade de 1 litro. E eu tenho copos de 50 mililitros. Então, quantos copos de 50 mililitros eu vou pintar para chegar a uma garrafa de 500 mililitros, tá? Então, a mesma coisa, vai somando 50 mais 50 até chegar a 500, tá certo? Bom, depois aqui embaixo diz assim, ó. No regador do Chico cabem 1.600 ml, tá? Mililitros de água. Pinte a quantidade de copos de 200 ml necessários para encher o regador. Então, aqui tá a foto do Chico Bento e aqui tem os copos de 200 ml, tá? E aí, vocês vão pintar quantos copos vão precisar para encher 1.600 mililitros, tá? Então, a mesma coisa, vão somando até chegar ao 1.600, tá certo? Depois, aqui embaixo diz assim, ó. Circule os itens listados abaixo, aqueles que podemos comprar por litro. Aí, a tia vai ler pra vocês. Tem tomate, leite, gasolina, pão, arroz, livro, refrigerante, lápis e suco. E aí, vocês vão circular todos os produtos que a gente pode comprar por litro, tá? Que não é peso, não é quantidade, é litro, tá certo? Depois, na página 20, só um pouquinho que a tia vai esconder aqui as respostas. Viram? É tudo pequenininho, é tudo facinho de fazer, tá? Não precisam se preocupar com a quantidade de atividade, porque é tudo bem simples. Ó, a tia escondeu aqui, agora a tia vai esconder o outro lado. Tia tá escondendo aqui pra gente conseguir fazer as atividades. Pronto. Então, aqui, ó, no exercício 4, fala assim pra gente. Dona Cebola está limpando a calçada com uma vassoura e com um balde de 5 litros, ó. Então, ali, ó, tá ela com um balde de 5 litros e uma vassoura. Escreva quantas garrafas de água indicadas na tabela para a seguir serão necessárias para preencher 4 baldes desses, tá? Então, aqui a gente tem uma garrafa de 20 litros, uma de 5 litros e uma de 1 litro.
E a gente precisa encher 4 baldes de 5 litros, tá? Então, cada balde tem que ter 5 litros, ó. Cada balde tem que ter 5 litros. E eu preciso de 4 baldes. Eu posso fazer de várias formas. Eu posso fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5 e ver quantos litros eu vou precisar. Ou eu posso fazer 5 vezes 4, tá? Que vai dar o mesmo resultado do 5 mais 5 mais 5 mais 5. Aqui, ó, vai dar o resultado de quantos litros eu preciso, tá bem? Então, aqui eu vou achar quantos litros eu preciso. Aí, depois que eu vou ver quantas garrafas de cada um eu vou precisar, tá? Então, eu vou pegar e vou ir somando os valores dos litros até chegar a este resultado aqui, tá? E aí, eu vou colocar se precisa de 1, de 2, de 3, de 10... tá? E aqui vocês só vão colocar os valores de quantas elas precisam, tá? Para encher os 4 baldes, tá certo? Então, aqui a gente vê quanto dá de litros os 5 baldes, desculpa, os 4 baldes de 5 litros, e depois a gente vê quantos a gente precisa de cada uma dessas garrafas, tá? E aí diz assim, ó. Usar a mangueira com a vassoura durante 15 minutos pode desperdiçar 280 litros de água, tá certo? Ó, um monte de água, imagina. Ela com um balde com 5 litros consegue limpar a calçada. Se a gente usar a mangueira, olha a quantidade de litros que a gente vai gastar. Muito, muito, muito mais, tá? Aí aqui diz assim, ó, leia o texto abaixo. Se ao escovar os dentes por alguns minutos você deixar a torneira escorrendo, podem ser gastos 12 litros de água. Se você fechar a torneira enquanto escova, usar um copo de água para enxagar a boca e depois lavar a escova na torneira, serão gastos apenas 500 mililitros, tá? Metade de 1 litro. Então, aqui diz assim... Se uma pessoa escovar os dentes 4 vezes por dia com a torneira fechada, quantos litros de água serão economizados a cada dia, tá? Então, olha só. Aqui vocês vão ter que fazer as continhas, tá? Vocês vão somar os 500 mililitros as 4 vezes, tá? Que ele usa. Aí, vai dar um resultado. A este resultado, vocês vão diminuir, ó, deste valor aqui, para saber quanto será economizado, tá? E aí, aqui, vocês vão colocar a resposta certa, tá bem? Depois, aqui na página 21, que é a última página, tá? Diz assim, ó. Veja os produtos da Dona Lina, que a Dona Lina comprou e complete as frases. Então, ali tem o leite condensado, mostrando para nós que cada latinha tem 300 ml, o molho de tomate, que tem 250 ml, o leite, que cada caixinha tem 1 litro, e aqui o suquinho de uva e de laranja. O de uva tem 500 ml e o de laranja 400, tá? E aqui tem as frases para completar. Então, as 3 latas de leite condensado juntas têm... Aí vocês vão colocar quantos ml as 3 latas de leite condensado têm juntas, tá? É só somar os valores. As 2 caixas de leite juntas têm quantos ml? Lembrem que 1 litro é igual a 1000 ml, tá? Depois... As 2 garrafas de suco juntas têm quantos ml? Então, quantos ml tem ali nas 2 garrafas de suco, tá? Depois, para comprar 2 litros de suco de uva, são necessárias quantas garrafas? Então, aqui vocês vão colocar quantas garrafas, são necessárias para fechar 2 litros de suco de uva, tá? Para comprar 1 litro de molho de tomate, são necessários
copinhos de molho de tomate, ó. Molho de tomate é 250 ml cada potinho. Quantos eu vou precisar para fechar 1 litro? Tá bem? Depois, para comprar 2 litros de suco de laranja, são necessárias quantas garrafas? Então, ó, o suco de laranja são 400 ml, quantas garrafas eu preciso para fechar 2 litros, tá bem? E aí, aqui no exercício 7, diz assim, circule cada item, em cada item o que tem maior capacidade, então o que é maior. Não vou mostrar as frases para vocês, porque a tia é circular, tá? Então, aqui não tem como eu esconder. Então, diz assim, ó, 2 litros de leite ou 5 latas de leite condensado. Então, qual que é maior? Os 2 litros de leite ou as 5 latas de leite condensado, tá? Depois, 4 frascos de molho de tomate ou 2 garrafas de suco de laranja. Mesma coisa, vocês vão ter que fazer a continha para ver qual que é maior, tá bem? Depois, 3 frascos de molho de tomate ou 1 caixa de leite, tá? Então, vocês vão ter que fazer as continhas, ver quem é maior, circular o maior, ok? Depois, o exercício 8 diz assim, ó. Assinale com X as alternativas verdadeiras. Então, a gente vai marcar com X as respostas certas, tá? 2 latas de leite condensado têm a mesma capacidade que uma garrafa de suco de uva. Aí, se tiver certo, vocês vão marcar com X, tá? 3 latas de leite condensado possuem a mesma capacidade de uma garrafa de suco de uva e outra de suco de laranja. 4 embalagens de molho de tomate têm a mesma capacidade que uma caixa de leite. Então, aqui vocês vão marcar com X as respostas certas, tá? E aqui a gente fica por hoje, tá bem? Quando vocês terminarem, peçam pro pai e pra mãe tirar foto e mandar pra tia corrigir. Qualquer dúvida, peçam para mandar por e-mail também, tá bem, pessoal?